Bom, gente, tudo bom? Mais um papo de jaleco, né? Eu queria aqui fazer uma junção, na verdade, uma conexão entre a primeira gravação com o dia de hoje. Eu tive o prazer aqui de trazer minha mãe, né, para eu poder ter um bate-papo com ela sobre a vida dela, sobre as escolhas, como que foi, o que foi fácil, o que foi difícil. E hoje, na verdade, eu tenho o prazer aqui de estar com a outra mulher da minha vida, né? Que é a minha esposa. Então, vou ter o prazer aqui de conversar com a Carol, né? Doutora Carolina. E a gente vai falar um pouquinho também de como que foi todas essas escolhas, esses processos, né? Eu, na parte médica dela, a gente ficou junto a partir do 4º ano da faculdade dela. Então eu consegui ver muitas coisas e eu acho que talvez hoje a gente vai ter um papo que, como um casal, a gente nunca teve, né? Que é rever a nossa vida e como que a gente chegou até hoje de uma forma tranquila, gostosa, e que a gente possa desfrutar aí desses tempos de conversa. Então, espero que vocês gostem. E, Carol, bem-vinda. Obrigada. Para mim aí, sair lá de casa, do seu trabalho, estava no hospital, estava operando, né? Uhum. E para vir aqui comigo... Acho deixar que as crianças. Isso. Tem sempre que ter alguém lá por trás para nos ajudar, né? Uhum. Então, isso daí também é fundamental, né? E assim, primeiramente eu queria que você conversasse um pouquinho sobre o porquê que você escolheu medicina, né? A gente, quando é novo, a gente muitas vezes não sabe se vai dar certo e como que vai ser, ou nem como é, né? Minha família tem vários exemplos, né? Na verdade, só tem médico. Só tem exemplos de médico na sua família. E na sua é Zero. O oposto, né? E aí saber também aonde você está entrando, como que você está entrando, não é fácil, né? As escolhas, assim. Queria que você tentasse explicar pra gente isso, porque isso às vezes inspira outras pessoas a virarem médicos, né? Uhum. Que é uma experiência nobre, né? Muitas pessoas se dedicam muito e pode ser também um fardo, né? A gente que convive, né, com as pessoas, alguns não lidam bem, né? Uhum. E outros você fala assim, pô, aquela pessoa nasceu para isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como foi para você escolher a medicina. Então, na verdade, assim, como você falou, na minha família não tem nenhum médico na família e nem ninguém da área da saúde. Então, assim, meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada. Eles sempre trabalharam muito em indústria, em comércio. E da metade da minha vida, até antes, eles dedicaram bastante a um sítio que hoje a minha família toda acaba vivendo desse sítio, menos eu. Eu até demorei um pouco para ter essa decisão. Eu acho que por não ter muita influência, e naquela época a gente também não corria muito atrás dos profissionais para acompanhar um pouco, para ter uma ideia. A gente não fazia isso. A gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje. Então, era tudo meio de orelhada. E eu até precisei de um tempo para eu amadurecer essa ideia. Porque passaram-se muitas ideias na minha cabeça. Eu sempre fui muito intensa e sempre, assim, gostei muito dessa parte criativa também. Cheguei até a fazer, prestar artes cênicas, quem diria, né? Hoje eu não consigo me imaginar fazendo isso. Mas, assim, foi uma loucura. Cheguei a passar para a 2ª fase da Unicamp. Cheguei lá, para mim, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu precisei desse tempo de amadurecimento que eu acho que foi fundamental. Então, assim, eu acho que quando a gente não tem nada muito definido ou tem muitas dúvidas, esperar um pouco mais é importante. Que foi totalmente o oposto de você, por exemplo, né?
que a sua decisão já foi muito clara desde o começo. E o que eu tinha certeza que eu ia fazer era cirurgia. Isso eu tinha certeza absoluta, porque eu sempre gostei, eu sempre que tinha algum contato com alguma coisa desse tipo, eu parecia assim, eu me dedicava, eu ia atrás. Meu irmão, eu lembro uma vez, meu irmão machucou o pé feio, que a gente precisou de pronto-socorro, ele enfincou uma estaca assim no meio do pé, atravessou o pé dele. E ele pequenininho, eu também, e assim, eu lembro dessa cena, eu querendo olhar, eu querendo ver, eu querendo ajudar, desde o começo. E uma experiência que eu tive também foi no sítio, numa época assim que meu pai tinha umas vacas importadas, e essas vacas eram leiteiras, e por ser importadas elas tinham seguro, e uma delas precisou passar por uma cirurgia. E daí quando o veterinário chegou lá, eu só faltava vestir a luva e querer enfiar a mão ali e ajudar. Então, assim, cirurgia era algo que eu tinha uma certa certeza na minha vida. Eu não sabia se ia ser na medicina ou na veterinária, mas isso eu tive muita dúvida. Eu precisei até de ajuda profissional para tomar essa decisão, justamente por eu não ter nenhum médico na família. Mas eu acho que eu me identifiquei e a decisão foi correta. E talvez, assim, até para quem tá nessa situação, às vezes você tirar um tempinho e acompanhar, saber como que é a vida, né? O Sim. dia a dia da pessoa, né? Porque muitas vezes a gente se frustra nas escolhas por imaginar algo por criar um sonho uma na cabeça, uma expectativa, exatamente. E no dia a dia não é aquilo, né? Ou você pode até buscar viver esse seu sonho, mas às vezes é muito mais difícil do que você fazer o que é o usual de ser feito, né? Então, entender que também se adaptar é importante, né? Nesse processo, assim. Sim. E eu acho que não tem que ter também, assim, aquela pressa e aquela angústia, sabe? Se você tem dúvida. Às vezes você precisa estar um pouco mais maduro para tomar algumas decisões. Sim. Então, eu acho que isso daí também é muito de cada um, né? E na verdade isso faz parte de todo o ciclo na vida, né? Às vezes você tomar qualquer ação, às vezes de cabeça quente ou né, sem ter pensado naquilo, pode ter algum retorno que não é tão interessante, né? Mas também eu acho assim, hoje a gente consegue ver até em outros colegas que você pode escolher, não deu certo, retorna, faz de novo, né? Então eu acho que isso daí também é importante. Eu, assim, com as conversas que a gente teve, eu sei que ao longo da faculdade você teve um professor que te influenciou bastante, inspirou, né? Você chegou a fazer trabalhos com esse professor e eu lembro era meu pai, me chamava. Eu lembro de ir na faculdade, você fez apresentações em congresso e tal, e eu, no fundo, eu achava que você fosse fazer coloprocto. Era uma coisa que eu tinha certo, assim, né? Então, fala um pouquinho também do que a faculdade pode, como exemplo, influenciar também nas escolhas, né? Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que se formam mais de uma faculdade saem mais ginecologistas e obstetras, porque naquela faculdade é uma cadeira boa ou é gostosa, né? Então, o professor tem um papel fundamental nas decisões também, né? Então, fala um pouquinho de como foi. Então, eu tinha um professor, Dr. Matheus Rota, um abraço para ele aí. Ele é coloproctologista. E assim, quando você já sabe, foi o que eu falei, eu entrei sabendo que eu ia fazer cirurgia. Então, desde o começo, eu sabia que eu ia ser cirurgiã. Então, obviamente, eu gostava mais das matérias cirúrgicas, né? E quando você tem um profissional dentro da faculdade que se destaca e que você se identifica, você acaba sendo influenciada, né? Então, dentre os meus professores da área cirúrgica, ele, para mim, sempre foi o melhor. E acabou que do mesmo jeito que a gente tem a experiência ali só da faculdade, né? Você não tem a sua experiência depois como residente e tudo mais, você vai se influenciando. Então, eu também achava, quando eu terminei, na verdade, eu prestei, né? Cirurgia pensando em coloproctologia. Tanto que a primeira
o primeiro lugar que eu quis passar foi com a Angelita Gama. Eu falei, eu vou fazer residência com ela. E eu passei, eu comecei a fazer residência lá. Só que quando a gente começa a fazer a residência, você começa a ver exatamente o dia a dia de um coloproctologista, né? E foi aí que eu me decepcionei. E percebi que não era isso que eu queria. Então eu fiz uns 3 meses dessa residência. Foi aí que eu falei, não é coloprocto, é cirurgia, mas não é coloprocto. E daí foi quando eu prestei para outra residência. Mas voltando, a faculdade, ela influencia demais. Então, assim, dependendo do profissional que tiver, ele te dá um leque, né? Eu acompanhava ele em consultório, eu acompanhava ele em cirurgia fora da faculdade. Então, assim, fora os trabalhos que a gente fazia. Então, eu acho que isso tem um ponto muito importante na decisão. Sim, eu não tenho dúvidas disso, assim. Por isso que eu acho que até o período da faculdade é legal você fazer uns estágios, acompanhar, nem que seja uma vez por semana, em coisas aleatórias, né? Primeiro que é experiência médica, né? Vivência, né, de diversas áreas da saúde. E eu acho que a gente muitas vezes deixa de viver isso, né? Saber um pouquinho o que acontece do outro lado, e às vezes é aquilo que você falou. Você está escolhendo cirurgia, mas você também tem outras opções, né? Então, é importante usar esse tempo, né, de estudante para poder criar essa experiência, né? E isso 2004, né? 2004 eu estava no 5º ano. 5º ano, exato. Foi quando a gente se encontrou ou reencontrou, 2003. né? Isso, 2003. Eu estava no 4º ano. Verdade. Então, 2003. E aí a gente se reencontra. E daí por diante eu entendo as suas escolhas, ou pelo menos participei de todas elas, né? E aí eu vi, né, essa saída com a possibilidade de fazer coloprocto, a sua escolha, né, de... A minha decepção com a coloprocto. E na verdade, assim, não é isso... Você sempre, né, isso sempre me chamou a atenção em você, as suas decisões, você luta, vai atrás e faz acontecer, né, estudou de novo, passou aonde você queria, né, e foi para a residência no servidor do estado em São Paulo, né, e aí... Punk. 4 anos punk. Então, assim, hoje a gente vê essas notícias, né, até teve uma do recente, próprio né? servidores, né, da carga horária, né, e da dedicação, né, muitas vezes exagerada. Só que, no fundo, assim, quem gosta não sente esse peso, né? Não pensa. Mas, tudo bem, hoje não vamos discutir sobre isso, porque cada um é cada um, mas né? Na verdade, assim, é gozado, né? Que a gente nem pensava muito nisso. É lógico que era desgastante, eu ficava exausta. Bom, você acompanhou toda a parte, né, em relação a isso. A gente virava à noite, né, dava plantão à noite, no dia seguinte era dia normal, você não tinha pós-plantão, não existia isso naquela época. Mas é gozado que, assim, a impressão que eu tinha é que, assim, o tempo todo que eu tava, ao mesmo tempo eu tava muito cansada, eu pensava assim, não, eu tenho que aproveitar, são 4 anos, esses 4 anos, se eu não sugar o máximo agora, depois eu tô sozinha. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas pensam muito mais esse negócio de dever direitos, né? Direitos e deveres. É muito mais assim, direito, e esquece um pouco o dever, né? Então, não sei. Mas assim, com certeza, hoje se a gente denunciasse alguma coisa assim, era algo extremamente fora de qualquer padrão. Mas a gente não pensava muito nisso. É impressionante assim como a gente queria assim... Era uma exploração, pensando assim, pode até pensar que, né, que fosse, mas a gente estava ali com outro objetivo.
na verdade, para você se diferenciar em tudo na vida, né? Quando você olha as biografias dos grandes atletas, Sim. Michael Jordan, o Oscar Schmidt. O Nadal também tem agora a série, né, que do Nadal, aí na série. O tanto de dor que ele sentia. É dedicação. Então, assim, não tem como você se diferenciar dedicação se você fizer o mínimo possível. E não é assim. E tem que querer Tem que muito. querer, então gostar. Isso faz diferença no dia a dia, assim, né? Tanto que pra mim, eu lembro que você fez os 2 anos de cirurgia geral, já assim, com um olhar totalmente diferente, né? Primeiro com um hospital que tinha de tudo, um volume enorme, né? Cirúrgico e tal. Pacientes graves, né? Muito idosos. Faixa etária... 80 anos, né? Faixa etária 80 anos. Lá pra cima, e assim... E depois, naquela dúvida ali de... né, vou fazer uma área mais específica ou não, e aí que veio esse seu lado, né, que hoje você adora, consegue viver com isso, mas que te criou essa vivência. Foi fazer cirurgia avançada, né, então assim, você deu continuidade naquilo que você lá atrás, talvez, na cirurgia da veterinária lá, daqueles negócios maiores, grandes, e hoje eu vejo assim, às vezes você planejando suas cirurgias e tal, você com um sorriso no rosto, por mais que tenha todas as dificuldades e feliz da vida, né? Então... Não, realmente, eu me realizei, assim, quando eu encontrei a cirurgia oncológica. E a gente tinha de tudo lá, né? Então, assim, tinha bariátrica, tinha doença benigna, né? Doença do refluxo, hérnia, vesícula, tudo mais. E tinha as oncológicas. Mas as oncológicas era algo, assim, que eu tinha ataque cardíaco antes de começar, assim, de ansiedade, de querer começar e de vamos tirar esse tumor, sabe assim? É um desafio. E aquilo ali me realizava tanto quando terminava. Eu falei, gente, a gente conseguiu. Era um negócio, assim, aquilo ali foi o divisor de águas, assim. E eu precisava de uma residência dessa para eu conseguir ter essa definição. Sim. Porque foi no dia a dia ali da residência, né? Sim. E eu lembro quando eu ia final de semana, né, pra gente se encontrar, eu morava no Rio, né? Muitas vezes você chegava, era, sei lá, meia-noite, 4 horas da manhã você já estava de pé pra passar visita, pra poder entrar no centro cirúrgico. Ainda bem que eu morava no hospital, né? Num quartinho. Com banheiro comunitário. Não, assim, você vê assim, é um período de dedicação, mas hoje o que você consegue oferecer, com certeza, foi através dessa construção, né? Com certeza. Pessoal e profissional, né? Então, e aí, assim, 2010, né? Eu, na verdade, eu tenho que até... Hoje eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, que eu acho que eu consegui fazer o meu mestrado, doutorado, terminar minhas publicações e tal, muito porque você estava nesse momento de dedicação e também... Eu aproveitei, né? Já estava formado, fazendo, trabalhando, namorando e cumprindo, à distância, trabalhando à distância. O que sobrava era estudar. Então, hoje eu olho para trás e falo, cara, estudamos demais, né? Mas, assim, não tenho nada a reclamar, pelo contrário. Faria tudo de novo, né? Bom, mas eu ia falar da nossa ida para os Estados Unidos, né? Então, chega ali em 2010, eu tinha defendido o doutorado, e... Você foi em 2009, não foi? Não, finalzinho de 2009, mas cheguei em 2010 lá. Fevereiro. Fui em fevereiro de 2010. E aí, aquela bagunça, né? Vai, não vai, como que vai? Vou sozinho, não vou, largo pra trás. Ou seja, a gente já estava namorando à distância há 8 anos. Não, a gente estava namorando à distância há 7 anos. E o 8º ano foi mais distância ainda. Aí que se afastou. A distância era Rio-São Paulo, pra ver depois se era ia São dar Paulo e certo, Estados Unidos. Era pra ver se ia dar certo ou não.
E aí fui, né, com aquela vontade de fazer algo diferente, e tudo que eu sempre fiz, né, a dedicação 100%, acaba o hiperfoco vem forte, né?